aula pelo Google Meet, às vezes o professor se esquece de gravar, tá? Então, quem puder lembrar, eu agradeço bastante. Professor, grava a aula, para daí vocês terem acesso à mesma, tá bom? Então, vamos lá reformular a questão número 3. A número 3 é a apelação, porque o juiz da sentença condenou, fixou honorários e resolveu o problema, tá? Então, tudo isso dá a entender que é uma sentença de mérito. Quem entendeu que houve uma obscuridade, uma contradição ou omissão, e colocou embargos de declaração fundamentadamente, o professor aceitou. Eu aceitei. Tá? Mas o que é importante era também discorrer sobre. Não era cabível o agravo de instrumento em razão de a tutela provisória ter sido deferida aonde? Na sentença de mérito. E quando é deferida na sentença de mérito, não importa qual decisão interlocutória seja proferida. Decidiu na sentença, como a sentença é mais abrangente e ela extingue o processo, recurso cabível é a apelação. Então é cabível a apelação como regra. Cabe embargo de declaração se a pessoa entender que houve alguma falha? Sim. Agora, simultaneamente cabem os recursos? Não. Os recursos não cabem simultaneamente. Primeiro seriam os embargos declaratórios, prazo de 5 dias. Depois do julgamento dos embargos declaratórios, caberia apelação no prazo de 15 dias, a contar da decisão dos embargos declaratórios. Tá? Essa é a resposta mais abrangente, é a resposta mais completa que se tem dentro daquela questão. A questão bastante complexa? Sim, mas a resposta não era tão complexa assim. Era questão de sempre marcar pontos obscuros, marcar os nomes, marcar os atos processuais para responder a questão de uma forma correta. Isso nos ajuda até na prova da OAB, que tá, ó, batendo na porta dos senhores. Tá? Então, essa é a resposta da questão número 3. Sobre a questão número 4. Em um agravo interno, o agravante repetiu as mesmas argumentações utilizadas no recurso, cuja decisão foi negada. No julgamento do agravo, a turma manteve a decisão e ainda condenou o recorrente no pagamento de multa, por entender que o recurso é protelatório. A turma pode decidir dessa forma? Justifique e fundamente. Resposta. Cabe. É possível. E por que é possível? Porque recurso protelatório é aquele recurso que obsta o regular andamento do processo. E é cabível desde que a turma, por unanimidade, fixe o valor da indenização. Tá? Fixe o valor da indenização, ou perdão, o valor da multa por caráter protelatório. A turma tem que reconhecer, por unanimidade, o caráter protelatório e imputar a multa fixada no artigo 1021. Teve gente que colocou a multa no artigo 1026. Quem colocou só 1026 eu não considerei, porque 1026 é dos embargos de declaração. Tá? 1026 é dos embargos declaratórios, não é do agravo interno. Então, bastante cuidado, pessoal, na hora que vocês forem fundamentar. Aí teve um aluno que mandou uma prova 2 vezes. Ai, professor, eu fundamentei errado, mandei de novo. Que vale a primeira. Então, cuidado. Vocês têm todo o material para consultar, pessoal. Vídeo, aula, livro, código, internet, tem tudo. Então, cuidado na hora de transcrever. Ah, e foi bom ter falado em transcrição também. Tem muita gente que apenas copiou a letra da lei. Copiar a letra da lei não pontua, pessoal. Sinto muito. Só copiar não pontua. Ou pontua pouco. Até considerei algumas coisas, mas pontua pouco. O que eu quero é a interpretação de vocês. Eu quero a argumentação de vocês. Tudo bem? Então foi nesse sentido que foi a prova. Lembrando, se eu não me engano, ninguém tirou nota abaixo de 7. Todos estão dentro da média. Que mantenham isso na P2, na P3 e na P4. Mantenham o foco, estudem. Eu gostei muito quando eu vi nas aulas presenciais uma mudança de paradigma da turma. Não que vocês não sejam dedicados aos estudos, mas eu percebi que esse ano vocês estão mais dedicados do que em 2019.
mesmo no ambiente mesmo no ambiente remoto, vocês estão dedicados. Yasmin, 1021, parágrafo 5º, se eu não me falha a memória, que está o fundamento do agravo interno protelatório. 1021, parágrafo 5º. Beleza. Então, pessoal, é nesse sentido que foi a correção da prova. Vi que alguns entraram depois. Tá? Boa noite a todos. Boa noite aos que entraram depois. Estou aberto aos questionamentos, caso alguém tenha sobre a prova. Tá? Podem fazer pelo chat ou abram o microfone e façam os questionamentos. E reforçando também para os que chegaram depois. Provas a partir do dia 8 de junho, a P2. Remotamente também. Só ainda não sabemos qual dia que será a prova de cada um. A coordenação, qual professor, na verdade. A coordenação vai marcar as provas e divulgará o calendário para vocês em breve. Tudo bem, pessoal, quanto às questões? Vai ter provão, Larissa, algo que ainda está sendo discutido. Ao que tudo indica, excepcionalmente neste semestre, excepcionalmente, a tendência é de que não terá provão. Especificamente neste semestre. Júnior, nota da P2, 0 a 10. Tá? Nota da P2 de 0 a 10. Assim, eu ainda não tenho a resposta definitiva. Mas por total impossibilidade, mesmo pelo ambiente do ACS que vocês faziam, é muito difícil ter controle, ter como fazer o provão. Né? Eu acredito que não tenha. E a tendência, eu creio que seja essa. Nesse semestre. Próximo semestre, o provão volta. Se Deus quiser, a pandemia vai estar controlada. Com fé em Deus, nós teremos remédios eficazes caso alguém se contamine. Lamentaremos muito as vidas que se foram, mas os que ficaram, se Deus quiser, vai ter medicação e nós voltaremos às nossas atividades normais. Não vejo a hora de entrar em sala de aula e ver vocês, pessoalmente. É o meu desejo mesmo. Pessoal, alguma dúvida quanto à correção da prova? O Gustavo Caires está tranquilo, né, Gustavo? Está tranquilo. Bateu na trave. Deixa eu ver se alguém daqui que tirou 10. Deixa eu ver. Não. Os que tiraram 10 hoje parece que tiraram folga. Que foi Jéssica e foi Lucas. Lucas não, Luiz Carlos. Então, pessoal, se estiver tudo bem, hoje será apenas. Peraí. Letícia, mas questão 2 eu fiquei super perdido na hora. Por muita informação, acredito que não tirei, eu queria. Letícia, eu vou falar de novo sobre a 2, então. Talvez seja a dúvida dos demais. Vamos lá. O recurso cabível é a apelação. Tá? Ouvi falar para os demais que é a apelação. Só que alimentos ela tem uma peculiaridade. Qual é? O recurso da ação de alimentos necessariamente é recebido só no efeito devolutivo. Ou seja, a decisão pode ser executada imediatamente. Mas para o alimentante, que vai pagar os alimentos, ele tem que ter feito suspensivo. Senão ele vai pagar direto um salário mínimo. E ele não tem como pagar um salário mínimo porque ele ganha um salário mínimo. Então ele tem que entrar com a apelação e pedir o efeito suspensivo expressamente, nos termos do artigo 1012, e falar o porquê que ele tem que suspender a decisão. Porque vai causar danos graves e de difícil separação para ele. Porque ou ele paga a pensão, ou ele come. E se não pagar a pensão de salário mínimo, ele vai preso. Tá? A3. A3 é a apelação. Tá? Também é apelação, por quê? Porque juiz é todo o final de um processo. Não é agravo de instrumento, e é aí que eu gostaria que o aluno colocasse mais, porque a tutela provisória ela foi deferida na sentença. Tá? E quando a tutela provisória, que é decisão interlocutória, é proferida na sentença, cabe apelação.
Alguns alunos colocaram que cabe embargo de declaração. Cabe também? Cabe. Mas tem que justificar o porquê cabe os embargos de declaração. Tem que apontar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Alguns alunos fizeram isso. Não era a minha ideia inicial, caber os embargos de declaração. Mas como argumentaram e fundamentaram bem, eu acabei aceitando. Tudo bem? Tudo bem, Letícia? Artigo do segundo bimestre começa onde? Ó, dona Kedma, a partir de recurso especial extraordinário, tá? P2, do artigo 1029 a 1044, que fala dos embargos de divergência, perdão, 1045, e tutela provisória, 294 a 311. 294 a 311 e 1029 a 1045. São esses os artigos que caíram na P2. Que, repito, ao que tudo indica, será a prova que vale de 0 a 10 em razão da inviabilidade do provão neste semestre. Tudo bem? Alguma dúvida mais, pessoal? Bom, acredito que não tenha, porque o silêncio impera aqui na aula. Então eu vou encerrar por hoje, tá? E amanhã a gente volta às nossas aulas normais. Eu vou resolver de que forma a gente vai fazer a aula, mas sempre por aqui, tá, pessoal? Aula sempre pelo Google Meet, tá bom? Que permite a comunicação em tempo real. Hoje sem atividade, Gustavo. Hoje é só a correção da prova, tá bom? Creio que o professor da aula também, da aula que vem, faça a mesma coisa, não sei de que forma. Você vai dar aula e fica a critério de cada um. Mas hoje, em razão da prova ser extensa, eu optei por só fazer a correção hoje, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos. Boa noite, boa semana e até amanhã. Kathleen, depois a gente precisa falar sobre o artigo, tá? Manda mensagem para mim.